Salve os irmãos que eu faço, Senhor. E aqui vos fala, seu amigo de quase todas as noites, Pastor Davi Maria. Estamos estudando as 7 dispensações. Já estudamos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano. Hoje vamos para a 4ª aula, que é a dispensação da promessa. Vamos aqui chamar nossos amados irmãos para a nossa conversa dessa noite. Prometo ser breve, uma conversa breve. Apesar desse assunto abordar muita coisa, vou resumi-lo porque é um estudo básico. Perdão, irmãos, problemas técnicos. Vou resumi-los porque é estudo básico. Para que a aula também não seja cansativa. Porque as 7 dispensações são aulas bem compridas, mas tentamos passar elas bem rápidas, bem básicas para os nossos irmãos. Ok? Estamos aqui terminando de chamar nossos irmãos para as aulas, para a nossa conversa de hoje. Só terminando aqui. Ok? Ok, vamos lá. Isso! Vamos lá então começar a aula de hoje. Como está dizendo, estamos estudando hoje as 7 dispensações. Começamos alguns dias atrás com a dispensação da inocência, que vai ao período da criação até a queda. Depois a dispensação da consciência, que vai da queda até o dilúvio. E a dispensação do governo humano. E a dispensação do governo humano, que dura a dispensação do governo humano, que durou 427 anos, que foi desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens ali sobre a Torre de Babel. Agora vamos para a 4ª aula, a 4ª dispensação, que é a dispensação da promessa. Glória a Deus. Acabamos de chegar de um culto maravilhoso, falou sobre promessa, né? E vamos hoje estudar a dispensação da promessa. A palavra-chave dessa dispensação, dessa aula, claro que é promessa. A dispensação da promessa também chamada a dispensação patriarcal, ou seja, a dispensação da promessa também é chamada dispensação dos patriarcas, dispensação patriarcal, que ela está ali de Gênesis 12 e versículo 1 até Êxodo, até Êxodo capítulo 18, versículo 27. Essa dispensação, ela deu-se início a uma aliança de Deus com Abraão. Então essa aliança ela teve início numa aliança de Deus com Abraão. Ela se deu início ali cerca de 1963 anos antes de Cristo, ou seja, 427 anos depois do dilúvio. E sua duração, ela foi de 430 anos. A duração, a 4ª dispensação, da dispensação da promessa, foi de 430 anos. E a dispensação da promessa teve seu início
cerca de 1963 anos antes de Cristo. Quando Israel saiu, sua duração foi de 430 anos, quando Israel saiu do Egito. Deixando de lado a sociedade organizada, os governos humanos, que foi a terceira dispensação, Deus começou uma coisa nova, a criação de uma nação especial, o povo escolhido. Abraão foi instrumento por meio do qual Deus começou essa nação. A escolha de Abraão foi uma coisa puramente arbitrária da parte de Deus. Quando eu quero dizer arbitrária, eu quero dizer que foi uma coisa independente, uma lei da parte de Deus. Ok? Deus olhou para a terra, viu um homem a qual seguia, ali cumpria as suas determinações e falou: a partir daquele homem vou fazer o meu povo, a minha nação, a nação escolhida, o povo escolhido. Dos seus antepassados, Josué declarou, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, ele declarou o seguinte, vamos ler? Da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviam a outros deuses. O senhor acabou de falar que Deus escolheu Abraão por seguir os preceitos de Deus. Enfim, Deus viu algo de especial em Abraão. Deus viu que Abraão era temente a ele. Natural de Ur, uma cidade perto ali de Babel, é muito provável que os seus pais participaram de toda a idolatria que tornou famosa aquela cidade. Assim, não havendo nada no homem mesmo para recomendá-lo, a sua escolha era puramente da graça de Deus. Não somente foi a chamada uma manifestação de graça de Deus, mas também a base da relação que se estabeleceu entre Deus e este homem eram da graça sem mérito humano. Enfim, o que o escritor está querendo dizer é que a arbitrariedade da escolha do homem ao qual Deus escolheu para fazer o povo escolhido foi que não passou de um favor imerecido, ou seja, da graça. Deus escolheu Abraão por meio da graça, não porque ele cumpria algumas determinações. O formar desta nação, conservar entre os homens o testemunho puro do Deus verdadeiro. Esse era um dos objetivos de formar o povo de Deus. Conservar entre os homens o testemunho puro desse verdadeiro. Por quê? Porque depois do dilúvio, que ali se iniciou o período do governo humano, até a Torre de Babel, e aí houve-se ali a idolatria, etc. Ficou como os dias de hoje, que o testemunho puro, imaculado e a servidão a Deus ficaram para poucas pessoas que realmente queriam servir. Então Deus resolveu fazer um povo para ele, para que o adorasse, para que guardasse o testemunho puro e imaculado de Deus, para que também formasse um instrumento para receber e preservar a revelação da palavra, da sua palavra, da palavra de Deus. E também para preparar, isso é a coisa mais importante, para preparar o meio e o caminho para o Salvador que havia de vir.
esses três objetivos principais que Deus veio formar um povo escolhido. E qual era a condição do mundo? Adriano Pereira ali, cheguei. Que benção, irmão. Estamos aqui. Estivemos juntos ali na escola bíblica ali. Muito bom. Bom tê-lo aqui. Quais eram as condições do mundo naquela época? A terra de Sinear novamente tornou-se o centro da desobediência mundial contra a aliança de Deus com Noé. Lembra-se que nós falamos ali da aliança de Noé na terceira dispensação? Pois é, ali na terra de Sinear, se tornou ali o centro da desobediência mundial contra a aliança de Deus com Noé. O espírito do pecado tornou-se tão forte naquele lugar e agressivo que já ameaçava a extinção da linhagem piedosa, a linhagem ali de Sem, que nós demos uma pincelada, que embora ainda crente em Deus, adotou o culto a ídolos. Para você ver como que o ser humano se corrompe. Nós vimos na outra aula que a linhagem de Sem, os três filhos ali de Sem, Cão e Jafé, cada um habitou uma parte, sendo que Sem foi a linhagem piedosa. Eles adoravam a Deus. Mas até a linhagem deles, de Sem, ele acabou se corrompendo, a linhagem deles acabou se corrompendo pela miscigenação, acredito eu. E começou a adorar ídolos também. Isso está escrito ali em Gênesis capítulo 31, versículo 53, e também em Josué, capítulo 24, versículo 2. Que a linhagem piedosa de Sem, embora ainda crente em Deus, adotou o culto a ídolos. O 10º dessa linhagem, desde Noé, era Abraão. Abraão era o 10º da linhagem. O filho de Tera. Seu lar estava em Ur dos caldeus, o centro da civilização de Nimrod. Nesse ambiente de desobediência, onde adoravam a deusa Lua, Deus chamou Abraão. Enquanto ainda estava nessa sua terra, a Mesopotâmia, Deus chamou para sair dali e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Tera, seu pai, e Ló, seu sobrinho, acompanharam Abraão e Sara até a cidade de Harã, onde moraram até a morte de Tera. Podemos ver em Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32. Em Harã foi celebrada a primeira aliança com Abraão. Vemos em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Em obediência a esse pacto, Abraão e Sara saíram para a terra de Canaã, sendo acompanhados por Ló. Gênesis capítulo 12, versículo 4 e 5. Os 430 anos que durou esta dispensação datam da sua entrada em Canaã como peregrino e estrangeiro. Podemos ver em Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 13, e em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Ok, até aqui? Alguma pergunta? A grande aliança com Abraão. A dispensação patriarcal representa o período de tempo no qual Deus deu a Abraão as várias porções da aliança que leva seu nome, e os anos nos quais ele e sua descendência viviam exclusivamente debaixo da mesma. Depois da chamada original em Ur dos caldeus, o Senhor apareceu a Abraão 6 vezes. O Senhor apareceu a Abraão 6 vezes. Nós vemos essas 6 vezes em Gênesis capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15
no capítulo 17, no capítulo 18 e no capítulo 22. Essa aliança, assim revelada a Abraão e com ele celebrada, foi confirmada a Isaac. Nós vemos a confirmação da aliança com Abraão em Isaac em Gênesis capítulo 26, lá no versículo 2 até o 5. Nós vemos a confirmação da mesma aliança de Abraão e de Isaac a Jacó, ali em Gênesis capítulo 28, no versículo 13 e 15. Nós vemos a mesma aliança de Abraão confirmada a Isaac e a Jacó em Moisés por todo Israel, em Êxodo, no capítulo 6, versículo de 1 a 9. O lado divino. Esta aliança representa os seguintes itens em que Deus se comprometeu. O que Deus se comprometeu nessa aliança? Veja bem, durante a vida de Abraão, Deus se comprometeu em abençoá-lo, em fazê-lo uma bênção, em abençoar os que abençoavam, ou os que abençoarem ele, em amaldiçoar os que amaldiçoassem ele, dar-lhe a terra de Canaã, proteger-lhe o seu galardão, ser o seu Deus. Para Abraão no futuro, fazer grande o seu nome, fazê-lo extremamente frutífero a sua semente, natural, ser numerosa como a areia do mar, e a sua semente espiritual como as estrelas do céu. Interessante essa última parte, porque a semente espiritual somos nós, ok? Fazê-lo pai de uma grande nação, dele sairiam reis. Fazê-lo pai de muitas nações, fazê-lo uma bênção em todas as famílias e nações da terra. Adriano, será que nós trazemos para os dias de Jesus? Será que nós trazemos para os dias de Jesus? Isso mesmo, Adriano. Por causa da idolatria. Para a sua descendência obtida com Sara. O que Deus promete na aliança de Abraão para a sua descendência obtida com Sara? A possessão da terra de Canaã, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Jeová seria seu Deus. Possuiria a porta dos seus inimigos. Por essa descendência seria abençoada todas as nações da terra. Foi nesse item da aliança onde se achava a promessa de que a semente, e não sementes, como se fossem os seus descendentes de Abraão, seria a semente da mulher, isto é, Cristo, o Redentor. A descendência de Abraão passaria aflições numa terra estrangeira durante 400 anos. Depois desse período, Deus puniria seus inimigos e libertaria o povo que sairia dessa terra com grandes riquezas. Nós vemos esse cumprimento quando o povo é escravo no Egito por 430 anos, se não me falha a memória, e sai de lá depois das 10 pragas com muitas riquezas. O que Deus promete nessa aliança para o seu filho Ismael, para o filho de Abraão e Agar, Ismael. Esse filho também se tornaria uma grande nação. Vemos lá em Gênesis 17, versículo 20. Qual era o propósito de Deus para o chamado de Abraão? Primeiro, era fazer Abraão um exemplo e modelo de fé. Por isso que nós chamamos Abraão o nosso pai da fé. Em outras dispensações, Deus havia usado outros grandes homens de fé, como, por exemplo, Abel, Enoque, Noé, que serviam de exemplo em seu tempo. Nós podemos ver lá em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 11, versículo 4 e 7, esses grandes homens de Deus, chamados heróis da fé.
Abraão foi escolhido para ser exemplo nessa nova dispensação e também para sucessivas, de como se aproximar de Deus imutavelmente, sem mudar. Deus, ao mesmo tempo, queria levantar uma nação que também servisse de exemplo e meio de bênção para todo mundo. Abraão foi destinado a tornar-se o pai dos fiéis, ou crentes, cristãos. Ele já antes de ser circuncidado, era homem de fé. O senhor está falando besteira, é mesmo? Então vamos ler lá, Romanos capítulo 4, versículo 11. É isso que a Bíblia diz, que antes de ser circuncidado, ele já era homem de fé. Portanto, qualquer pessoa, em qualquer nação que resolvesse andar nas pisadas de Abraão, se tornaria a sua descendência espiritual. Onde nós vemos isso? Em Romanos capítulo 4, versículo 12 a 16. Em Romanos capítulo 17, versículos 2. Em Gálatas capítulo 3, versículos 6, 7 e 9. Está escrito tudo isso lá. O caminho de fé sempre foi o único caminho para Deus e a vida eterna. Efésios 2, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Assim se vê que logo no princípio do século presente, o período em que nós também vivemos, Deus usou a vida de Abraão como ilustração do caminho de fé. Observemos, por exemplo, os passos de fé pelos quais Abraão tornou-se o amigo de Deus. Sabendo que os mesmos passos poderão ser tomados por qualquer pessoa que busca a paz com Deus. Primeiro passo: Abraão separou-se de sua terra de idolatria e de seus velhos companheiros, seus velhos costumes, etc. Segundo passo: permanecendo na terra da promessa, ou seja, Canaã, crendo nas promessas divinas correspondentes à fé, na promessa de Jesus que, olha a promessa, os mansos herdarão a terra, o caminho do Egito conduz à derrota, ou seja, a Bíblia diz que os mansos de coração herdarão a terra, o caminho do mundo conduz à perdição, conduz à derrota. A circuncisão corresponde ao despojo, ao despojamento, ao se privar do corpo da carne, de tudo aquilo que a nossa carne tem vontade de fazer, tem vontade de estar ali adquirindo. Nós podemos ver em Colossenses capítulo 2, versículo 11, Romanos capítulo 2, versículo 29 e 28. 28 e 29, perdão. Crendo no nascimento de Isaac, em si, tratando de pessoas idosas, como eram Abraão e Sara, corresponde à nossa crença do nascimento de Cristo em nossos corações. Confiando em Deus para ressuscitar Isaac, nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 22, corresponde à fé que diz que Deus ressuscitou dentre os mortos. Não entendi. A Bíblia diz que nasce Isaac e algum tempo depois Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. Só que ele tem fé que mesmo que Deus permita que ele sacrifique Isaac, que ele fie o cutelo no coração de Isaac, ele tem fé que Deus ressuscitará o Isaac, porque Isaac é o filho da promessa. Porque como nós acabamos de ler, é de Isaac que sairia o povo de Deus. Alguma pergunta? O juízo sobre a dispensação da promessa.
Igualmente como esta época era de uma natureza diferente das outras, também o juízo manifestava características diferentes. Baseado na graça de Deus e numa aliança imutável, a família escolhida sofreu os resultados dos seus pecados e o castigo das mãos de Deus, mas de modo nenhum foi abrogada a aliança, nem tampouco foram os homens rejeitados. É nesse sentido que interpretamos a escravatura dos descendentes de Abraão. Isaac e Jacó, descendentes do Egito, foram sujeitos a uma escravidão dura e longa. Durante o tempo em que os israelitas permaneceram no Egito, a sua posição diante de Deus continuou firme, sendo confirmada pela aliança feita com Abraão. Seja qual for a condição do povo, Deus jamais o rejeitará, nem falhará em cumprir suas promessas a Abraão. Ou seja, o juízo sempre Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça e fogo consumidor. Não é porque há uma promessa que Deus vai deixar de ser justo. O povo pecou, o povo plantou, o povo vai colher, o povo vai pagar. Eu costumo dizer que não tem como eu colher milho se eu planto feijão. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão. Ok? Tipificações dessa dispensação. Tipos importantes. Abraão na sua relação com Sara. Abraão tipifica Deus na relação com Sara. Sara tipifica a nação de Israel. Igualmente como Isaac foi o fruto milagroso da relação de Abraão com Sara, assim também foi Cristo o fruto milagroso da relação de Deus com Israel. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 5. Ok? Entendido até aqui? A tipificação de Abraão na sua relação com Agar. Abraão tipifica o crente, ou seja, eu e você. Agar tipifica as coisas mundanas e naturais. Igualmente com esta relação produziu fruto que Deus rejeitou, assim na vida do crente, Deus só pode rejeitar os frutos naturais da nossa carnalidade, ainda que pareçam bons aos nossos olhos. Ou seja, ainda que o menino nasceu perfeito, ainda que o menino nasceu com saúde, forte e saudável, mas não era o filho da promessa. Porque como nós às vezes tentamos dar um jeitinho brasileiro, Abraão tentou dar o jeitinho saraivo, ou seja, o jeitinho de Sara, o jeitinho hebraico, o jeitinho de Abraão. E Deus, quando promete, Ele não precisa de ajuda de ninguém. Deus, Ele cumpre. Deus, Ele cumpre. Abraão na sua relação com Quetura. Mas quem foi Quetura? Quetura foi esposa de Abraão. Muitos não sabem, porque não lê Bíblia, infelizmente. Pastor, o senhor está falando que eu não leio Bíblia? Estou falando que você não lê Bíblia. Tanto quanto deveria, porque senão você saberia quem era Quetura. Tá? Quem Abraão tipifica na relação com Quetura? Abraão tipifica novamente Deus. Quetura tipifica novamente, igualmente Sara, a nação de Israel. Depois da morte de Sara, a nação de Israel, que debaixo da lei produziu o Salvador, Abraão casou-se com Quetura, e por meio dela teve muitos filhos. Assim, quando Deus receber Israel, toda a nação se tornará frutífera. Isso acontecerá durante o milênio. Ou seja, Abraão continua na relação com Quetura, tipificando Deus. Quetura tipifica Israel no milênio. Ok?
Quem é Abraão na relação com Isaac? Na sua tipificação. Abraão tipifica Deus Pai. Isaac tipifica o Filho, Jesus. O Filho nasce milagrosamente, o Filho unigênito, o Filho oferecido em holocausto. Abraão tipifica quem? Com o servo e com Rebeca. Abraão tipifica Deus o Pai. O servo, Eliezer, tipifica o Espírito Santo. Isaac tipifica Deus o Filho, Jesus. Rebeca tipifica a igreja. A tipologia do capítulo 21 de Gênesis é tão fácil para seguir que não é necessário demorar aqui para tratá-la detalhadamente. Como Abraão mandou seu servo para uma terra longínqua, para trazer de lá uma esposa para seu filho, assim Deus, o Pai, tem mandado o Espírito Santo para tirar do mundo uma esposa, a igreja verdadeira, para seu filho Jesus. Podemos ver isso em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 33, ou em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 2. Ok? Aos pregadores de plantão, é uma passagem muito gostosa de ser pregada. A tipificação de Abraão na relação com o servo Eliezer e com Rebeca. É muito gostoso de ser pregado. José na sua relação com a família. Qual a tipificação de José na relação com a família? José tipifica Jesus. Era profeta e rei. Rejeitado pelos irmãos, ainda que sendo filho predileto do pai, ele sofre nas mãos dos homens antes de ser exaltado ao trono. Ainda desconhecido pelos irmãos, Israel, ele o salvou da morte, e eles participaram da sua glória. Durante o tempo da sua rejeição, ele casou-se com uma gentia, tipificando a igreja. Sim, irmão Adriano. Abraão só usou a escrava por insistência de Sara. Somente por isso. Mas não vou aqui também, não vamos fazer igual Adão e Eva, né? Ó, pequei por causa dela, errei por causa dela, ó, errei por causa dele. Abraão, por ele confiar no Senhor, naquele momento em que Sara falou, olha, eu já sou de idade e a promessa do Senhor está demorando, está aqui a minha serva, ele poderia naquela hora dizer assim, olha, ainda que sejamos de idade, tenho fé no Senhor que a promessa de Deus vai ser cumprida, então afaste de mim a sua serva, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, porque Jesus eles não tinha vindo ainda, né? Então afaste de mim a sua serva, que o Senhor Deus vai nos dar o filho da promessa. Amém, irmão Adriano? Alguma pergunta até aqui? Essas tipificações aqui são muito bom fazê-las, porque nós conseguimos entender a Bíblia quando nós lemos. Ficou alguma dúvida sobre as tipificações? Quem é Abraão com relação a Sara? Quem é Sara com relação a Abraão? Abraão com relação a Agar, Agar com relação a Abraão. Abraão com relação a Quetura, Quetura com relação a Abraão. Abraão com relação a Isaac, Isaac com relação a Abraão. Abraão com relação ao seu servo e com relação a Rebeca. Rebeca com relação ao servo, servo com relação a Abraão. E José na sua relação com a sua família. Alguma dúvida até aqui? Essa é a dispensação patriarcal. Essa é a dispensação da promessa.
onde o Senhor Deus promete a Abraão que dele seria benditos todas as nações da terra. Quando Abraão sai da tenda e olha para as estrelas do céu, e vocês conhecem o texto, e pede para contar os grãos de areia, e vocês conhecem o texto. Essa é a dispensação da promessa e a dispensação patriarcal. Ok? Na primeira dispensação, estudamos a dispensação da inocência. Depois, a dispensação da consciência. A dispensação do governo humano. E agora, a dispensação patriarcal ou a dispensação da promessa. Amanhã, se Deus permitir, estaremos na quinta dispensação, a dispensação da lei. Não tendo dúvidas, nem complementos e nem perguntas, eu vos despeço na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê uma noite de paz e de bênção. Agradeço a todos que têm nos assistido. Irmão Adriano, agradeço de coração. Que Deus os abençoe, a você e a sua família. E que todos possam estar em paz, e que Deus possa estar nos lares de cada um, abençoando. Ismael, o que significa nessa tipologia? Ismael, isso, irmão Adriano. Ok. É Ismael, né, irmão Adriano? Tô esperando a resposta, acho que o vídeo tá um pouco atrasado. É assim, irmão Adriano, se for Ismael, eu vou falar de novo. É aqui, ó. Abraão com sua relação com Agar, que é mãe, isso, que é mãe de Israel. Agar é mãe de Ismael, tá? Abraão com sua tipificação na sua relação com Agar. Abraão tipifica o crente. Agar tipifica as coisas mundanas e naturais. Igualmente, como esta relação produziu o fruto, ou seja, Ismael, que Deus rejeitou, assim na vida do crente, Deus só pode rejeitar os frutos naturais da nossa carnalidade, ainda que pareçam bons aos nossos olhos. Ou seja, o menino nasceu forte, nasceu perfeito. O menino crescia forte e perfeito. O menino crescia com vigor. Mas ele não era o filho da promessa. Não era dele, e não era nele que seria bendita todas as nações. Não era dele que sairia a descendência que seria bendita todas as nações. Então, ele tipifica ali as coisas, ele tipifica ali os frutos da nossa carnalidade. Que Deus rejeita, ou seja, podemos dizer que é o pecado, ok? Ou seja, H é as coisas mundanas e naturais. Abraão é o crente. Junta o crente com as coisas mundanas naturais, dá Ismael, que é o fruto que Deus rejeita. Ok? Tá respondido, irmão Adriano? Ainda que pareça bom aos nossos olhos.
Sabe por que é uma coisa interessante que eu costumo dizer? Costumo dizer assim, ó, o pecado é gostoso. Porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém queria pecar. Por isso que eu costumo dizer, ainda que pareça bom, mas Deus rejeita. Porque o filho da promessa era Isaac e não Ismael. Eu gosto do irmão Adriano por causa disso. Ele tem a dúvida, ele pergunta. O irmão Adriano é uma benção. Eu saio do culto e ele já pergunta, tem aula hoje? É uma benção. Amados, então que todos tenham uma noite de paz e bênção. E amanhã, quinta dispensação, a lei. Lembrando que, às vezes nós queremos dar uma aula um pouco mais abrangente. Mas lembramos que tem pessoas que assistem que, né, não vão entender. Então nós escolhemos por dar o básico. E Deus tem nos honrado para a glória e honra dele, nesse intuito de passar o básico. E assim que terminarmos um básico, quem sabe Deus não nos dá graça para passar um pouco mais avançado para os irmãos. Então continue nos acompanhando. Continue aí nessa força que nós vamos estar aqui com certeza, passando aquilo que Deus pôr no nosso coração. Amados, eu não tenho esboço. Eu falo um pouco daquilo que... pouquíssimo daquele conhecimento que Deus permite que eu tenha, um pouquinho daquilo que está aqui no livro, bem pouco, porque nem tudo que está no livro é o que a gente crê, né? Você tem que estudar por causa disso, porque se um livro vai contra a sua fé é heresia, então você lê e estuda. Então não tem esboço. Sento aqui para vocês, tento fazer o meu melhor, falo de acordo com aquilo que está na Bíblia. E se vocês tiverem alguma opinião, algum assunto que queira que eu abranja, por favor, deixe sua mensagem aí, que eu quero sempre estar fazendo o melhor para Deus e para vocês. Tá ok? Como eu disse, não tem esboço nenhum. Isso aqui que eu faço é para o reino dos céus, pela glória de Deus. Porque em Oséias 4, se não me falha a memória, diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E nós vemos pessoas aí se afastando, se desviando, por não conhecer a verdade. Sendo que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a verdade que liberta. Amém? Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Quero orar junto com você nessa noite. Amantíssimo Deus, eterno Pai que estás no céu. Somos-te gratos, Senhor, por mais uma noite, por mais uma vitória. Somos-te gratos, Senhor, por todos, Senhor amado, que vão assistir e que assistiram, Senhor amado, esta conversa que nós estivemos. Senhor, continua abençoando a vida de cada um. Senhor, continua, Senhor, dando graça, vigor e força, Senhor amado, para continuar, Senhor amado, acompanhando essa conversa que nós temos todas as noites. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor amado, agir, Senhor, na vida espiritual. O Senhor venha agir, Senhor amado, na vida material, na vida sentimental. Senhor, aquele que está enfermo, Senhor, nessa hora, visita, Senhor, desde a planta dos pés até o último fio do cabelo. Senhor amado, Tua palavra diz que Tu levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Que Tu possas, Pai querido, Pai amado, nos curar, Senhor, de toda enfermidade. Aquele que está enfermo agora, nós decretamos a cura. Pai querido, para a glória do Teu nome. Aquele, Senhor amado, que necessita, Senhor, de uma vitória espiritual agora. Envia o Teu anjo, Senhor,
para que possa, Senhor amado, dar, Senhor, esta vitória para o teu servo. Desata o que está atado, desamarra o que está amarrado, Senhor, desacorrenta o que está acorrentado, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos felizes. Glória a Deus por isso. Muito obrigado. Fique com Deus. Até amanhã, irmão Adriano. Prometo que eu vou falar algo das profecias assim que terminar as dispensações, tá? Deus que abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus na paz do Senhor.